Glória a Deus. Vamos abrir em Mateus, o Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. O versículo 21. Mateus, capítulo 24, versículo 21. Eu vou ler a primeira vez, e aí os irmãos leem em seguida, todos juntos. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco jamais haverá. Amém. Vamos repetir só o versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Agora vamos abrir em Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, o versículo 1. Eu vou ler a primeira vez o versículo 1, em seguida os irmãos repetem o versículo 1 todo junto. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Amém. Os irmãos podem tomar assento. 2 versículos, um no Novo Testamento e o outro no Antigo Testamento. Existe uma coisa peculiar entre esses 2 versículos, que é um período que tanto Jesus em Mateus quanto Daniel, no seu livro, ele deixa bastante claro que é um período a qual nunca aconteceu no passado algo semelhante e nunca vai retornar a acontecer isso no futuro. Então é um período específico, não é qualquer coisa. E hoje, se eu for dar um assunto para este ensino, seria o panorama da grande tribulação, A gente ouve muito falar sobre grande tribulação, que vai ser um período difícil, mas o que realmente vai acontecer neste período, na grande tribulação? Só que antes de falar sobre essa questão da grande tribulação, a gente tem que ter em mente, nesse estudo da escatologia, que é o estudo que trata o fim das coisas, o fim desta era, que nós sabemos que existem milhares e milhares de nações, de povos, línguas, nações, tribos, é assim que a Bíblia às vezes caracteriza, Só que diante de Deus só existem 3 povos, 2 que já existia, que é os judeus, e o que é chamado gentios, que é todo aquele que não faz parte do judaísmo, que não tem sangue de israelita, E tem um terceiro povo que foi criado por causa da rejeição dos judeus quanto ao Messias, que este povo é chamado igreja. A igreja é um povo distinto tanto dos gentios quanto dos judeus, mas é composta pelos 2 sangues,
Uma pessoa que é judeu, que se converte a Cristo, ele faz parte da igreja. Uma pessoa que não é judeu, mas se converte a Cristo, faz parte da igreja. Essa igreja, quando Jesus vier arrebatar, ela vai ser retirada da terra. E aí Deus vai tratar somente com os dois povos que sobrou, que são os judeus e os gentios. E existe sempre essa dúvida: a igreja passará ou não pela grande tribulação, né? A gente viu aqui que tanto Jesus, ele falou de um período único na história, um período que ele chama de grande aflição. Já em Daniel também é falado de grande aflição. Só que olha o que a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Olha o que a palavra de Deus diz. Antes de ler esse versículo, do capítulo 2, a gente aprendeu isso na doutrina passada. Do capítulo 2 até o capítulo 3 é o período no qual a gente está vivendo, né? É a era da igreja. Cada igreja aqui, ela comporta um período da história, né? Tem um período específico da história. Há quem diga que a igreja de Filadélfia e a de Laodiceia são contemporâneas. Uma é a que vai ficar e a outra é a que vai subir, quando houver o arrebatamento da igreja. Desse versículo 10, refere-se à igreja que vai subir, que é a igreja de Filadélfia, representada por todos os crentes fiéis naquele dia do arrebatamento da igreja. Olha o que a palavra de Deus diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Percebe que Jesus fala aqui para essa igreja do que é chamado hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo? Olha o versículo como ele está bastante claro. Uma hora que é chamada de tentação, de provação, que há de vir sobre todo o mundo. Mas Jesus está dizendo aqui, porque vocês foram fiéis a mim, eu vou guardar vocês da hora dessa tentação, da hora deste período que vai vir sobre todo mundo. Que a gente viu que é o período que Jesus fala quando esteve aqui na terra, porque aqui ele está com o corpo glorificado, né, falando para a igreja já glorificado. Mas quando ele esteve aqui na terra, ele falou: haverá um período que nunca houve antecedente, né, algo semelhante, e nunca haverá um retorno de algo semelhante a este período que vai haver, né? E a gente, quando olha isso, a gente pensa: quer dizer que vai ter algo pior do que o dilúvio? O que foi o dilúvio, né? O dilúvio foi uma pessoa pregando para uma quantidade de outras pessoas, né, chamado pregoeiro da justiça, que foi Noé, anunciando um acontecimento que naquele tempo nunca tinha acontecido, que era chover. A Bíblia fala que um vapor saía debaixo da terra, era esse vapor que fazia com que as plantações e tudo crescesse, se desenvolvesse. E Noé, ele pregava dizendo: vai vir chuva do céu. Agora, como explicar para quem nunca viu chuva que iria vir chuva? Como explicar? Vai vir algo do céu, que é água caindo do céu, e vai matar todo mundo. A pessoa olha para o céu, vê o céu bonito, sem nada, que não faria sentido nenhum. A mesma coisa é quando se fala sobre arrebatamento da igreja. É uma pregação que a gente fala: haverá um arrebatamento. Algumas pessoas, exceto aqueles que cresceram dentro da igreja, sabem o que é. Mas quando a gente fala de arrebatamento da igreja, para quem nunca se envolveu com o mundo evangélico, eles não fazem noção do que é isso. Mas o que é arrebatamento da igreja? A gente vai dizer: milhares de pessoas vão sumir. Como assim milhares de pessoas vão sumir? A primeira coisa que vão associar é ET, pessoas que foram abduzidas. Provavelmente é um dos argumentos que vai ser utilizado, né? Outra questão
Mas e aquelas pessoas que morreram? Vão ressuscitar. Mas e as que foram queimadas? E as que foram cremadas, né? Que não sobrou nada? O que vai acontecer? Como é que elas vão retornar? Aí Paulo ele vai explicar, por exemplo, a questão do corpo lá em 1 Coríntios capítulo 15. Os irmãos depois em casa leem todo aquele capítulo que ele vai explicar sobre a questão do corpo. Como o corpo vai voltar, né, quando nós ressuscitarmos. Então é difícil sim para a gente explicar para uma pessoa que não é crente a ideia do arrebatamento da igreja. Da mesma forma como foi Noé. Só que Jesus ele deixa bastante claro. Olhe para o passado. Qual foi o maior juízo de Deus para a humanidade? O maior juízo a gente só pode pensar no dilúvio, porque a Bíblia fala que de toda aquela população, somente 8 pessoas foram salvas, porque estavam dentro da arca. E aí a gente se pergunta, mas por que Deus matou tanta gente? Por quê? Né? E houve o aviso. Há conjectura de que Noé pregou por 100 anos para aquele povo. 100 anos. Alguns dizem que é 120 anos, mas a Bíblia não deixa claro esses 120 anos de pregação, né? De pregação. Mas o mínimo foi 100 anos. Foi falta de aviso? Falta de aviso não foi. E então Jesus fala, nem, em outras palavras, nem o dilúvio vai se comparar a este período da história chamado Grande Tribulação. Só que nesse versículo que a gente leu, a Bíblia fala assim, ó: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. A gente tem que olhar o como e o também, porque aqui está mostrando, revelando a forma como Jesus vai guardar aqueles que são fiéis. Porque tem pessoas, tem alguns teólogos até reconhecidos, né, que vão dizer da seguinte forma: sim, Jesus vai guardar da hora da tentação, mas vai guardar na tentação, isso é, na tribulação. De alguma forma vai se passar pela tribulação e Deus vai proteger todo mundo que é fiel a Ele do que vai acontecer. É assim como eles entendem esse versículo. O problema é que nós guardamos a palavra de Cristo e a paciência dele estando aonde? No mundo que jaz no maligno ou fora do mundo que jaz no maligno? Não ficou claro, né, a pergunta? Vamos ver 1 João, talvez mostrando a passagem fica mais claro. 1 João capítulo 5, versículo 18. Olhando esses versículos fica mais fácil como é que a gente guarda a palavra de Deus. E por que Jesus falou: da mesma forma como vocês guardaram, eu também vou guardar vocês na hora da tentação que há de vir. Da mesma forma, né? Olha o que diz 1 João capítulo 5, versículo 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Fazer aqui uma observação, que no original, no grego, porque a Bíblia ela foi escrita originalmente na língua grega. A palavra aqui não peca, ele tem o sentido de contínuo. É como se estivesse falando, não vive pecando, não tem o pecado como estilo de vida. Esse é o sentido. Não quer dizer que porque você se converteu que você nunca vai pecar, né? Não é esse o sentido. Bom, sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Olha só, a pessoa que é gerada por Deus, nasceu de novo, ela conserva-se a si mesmo. Como é que ela conserva-se a si mesmo para o maligno não tocar nessa pessoa? Tocar aqui é tocar na espiritualidade, na vida espiritual dela, para que ela não morra espiritualmente. É esse o sentido. Olha só o que diz o versículo seguinte. Aqui tem uma distinção. Agora para o outro grupo: sabendo que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Se todo o mundo, quer dizer, todos aqueles que não têm Cristo, que não nasceram de novo, está no maligno,
Todos aqueles que nasceram de novo, está onde? Em relação ao maligno? Fora do maligno. Então, aqueles que estão fora do maligno é os que se conservam a si mesmo, portanto, é aqueles que guardam a palavra de Deus e a sua paciência, guardando-se fora do maligno. Aí quando nós voltamos para Apocalipse 3:10, lá está dizendo que da mesma forma como vocês guardam a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Então como é que nós guardamos? Estando fora do maligno. Então como é que Jesus vai guardar a gente? Estando fora do mundo onde Deus vai trazer o juízo. Então esse versículo ele já deixa bastante claro. Mas é aquilo, sempre a Bíblia fala que as coisas espirituais são comparadas com as espirituais. Por isso que um versículo só é esclarecido lendo outro versículo. Mas alguém vai dizer: mas a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. A Bíblia realmente diz isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porém, Jesus ele não fala da aflição deste tempo como sendo algo para a igreja, ou para o povo de Deus. Vamos ver para quem que é este período. Tá? Em Lucas, vamos ver para quem que é este período específico da grande tribulação. Lucas capítulo 21. Aqui dá bastante claro para quem que é este período. Primeiramente, para quem que é. Capítulo 21, versículo 23. O meu objetivo hoje é tirar essa dúvida que tanta gente tem. Eu já tive muito sobre se passará ou não passará. Mas a gente vai ler na palavra de Deus, a Bíblia ela interpreta por si mesma, a gente vemos os sinais aqui. Olha o que diz no capítulo 21, no versículo 23. Mas, ai das grávidas e das que criam ou criarem naqueles dias. Quais são os dias? No dia da grande tribulação. Ai delas. Por quê? Porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Agora, quem é este povo que o texto está se referindo? Por isso, a gente tem que ler então uns versículos anteriores para saber a quem que Jesus está se referindo. Para quem que é a tribulação? Porque eu disse que existem 3 povos: judeus, gentios e igreja. Então, quem é este povo que Jesus está se referindo? Vamos voltar alguns versículos antes? Versículo 20. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Jerusalém fica onde? Israel. E qual é o povo que mora em Israel? Judeus. Então aqui não precisava continuar a leitura, mas já identificamos. O contexto já mostra que a tribulação é para este povo. Tudo vai ser por causa deste povo. Eu vou mostrar o porquê que é este povo. Claro que os que não fazem parte da igreja, no caso os gentios, também sofrerão, mas o foco da tribulação é o povo judeu, o foco. Aí fala aqui, então os que estiverem na Judéia também fica Israel, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, no caso Jerusalém, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela, porque dias de vingança são estes. Olha, porque qual é o propósito da tribulação? Não é dia de provar crente. Muitos falam, né? Mas a noiva de Cristo, falando da igreja, tem que ser provada. Porque se a igreja no começo tinha gente que morria sendo mártir, não é mais justo de que a tribulação a igreja passe para poder fazer uma limpeza entre verdadeiros crentes e os falsos crentes? Seria justo, se for parar mas não é bíblico, porque esse período é chamado dia ou período de vingança. A igreja está sobre a ira de Deus para ser vingada? Não.
Então, outro indício aqui que esse período não é para a igreja, porque é dia de vingança. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Aí vai dizer, mas ai das grávidas. Por quê? Haverá uma perseguição do anticristo nesse período. E por conta dessa perseguição, uma mulher que esteja grávida, ela tem dificuldade de correr por causa da gravidez. Aí tem alguns irmãos que vão entender que não há da grávidas por causa que o arrebatamento, as mulheres que não forem salvas, as crianças na barriga vão sumir. Realmente isso vai acontecer, mas o texto não está falando disso, não é por causa disso, né? E também fala que há das que criam naqueles dias. E aí o texto vai falar, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Para quem não acha que isso é suficiente, que os textos que eu utilizei aqui não sejam suficientes para provar que a tribulação é para os judeus, primeiramente, vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14 ao 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Aqui é Paulo falando dos judeus. Paulo, ele era judeu, portanto aqui o problema não é ser judeu ou não ser judeu. Paulo era judeu, mas era judeu convertido. E ele tentava pregar para os outros judeus, mas os outros, ou a grande maioria, não aceitavam a Jesus Cristo como Senhor. Até hoje os judeus não reconhecem Jesus como sendo o Messias esperado. Eles recusam Jesus, né? E Paulo vai falar sobre estes que não aceitavam o Evangelho. Olha o que ele diz: porque vós, irmãos, haveis, aqui falando dos crentes fiéis, né? Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judeia fica onde? Israel. Então, em outras palavras, lá em Israel, que na Judeia estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos. Se é concidadãos, Paulo está falando com quem? Outros judeus. Ele está falando de judeus convertidos que estavam sofrendo na Judeia por causa de outros judeus que não se converteram. Olha só que Paulo vai continuar falando, que são os vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Olha só, judeus fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus. Paulo falando, nos tem perseguido. Paulo aqui ele está se colocando como apóstolo. Ele falando, estão perseguindo nós que somos apóstolos, e são contrários a todos os homens. Olha, falando que os judeus que recusaram o Messias são contrários a todos os homens. Aí ele diz, e nos impedem de pregar aos gentios. Quem é os gentios? Os não judeus. Percebeu aqui os três povos? Paulo refere-se a todos esses que são crentes, a igreja, como sendo distinto, um povo distinto. Ele está acusando um terceiro povo, os judeus, e está falando que esse terceiro povo, que é os judeus, não permite que eles preguem para o outro povo, que é os gentios. Percebe os três povos aqui claramente? Só que olha o que Paulo fala: e nos impede de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de que enchem sempre a medida dos seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Essa rejeição dos judeus atualmente está preenchendo uma ira, a ira de Deus que vai cair sobre eles, né? Vamos ver mais uma passagem que traz isso. Apocalipse 18, versículo 19 ao 24. Apocalipse 18, versículo 19 ao 24. Outra passagem. Olha só.
Aqui existe uma cidade chamada Babilônia. Existe uma interpretação dos mais antigos, né? Para quem não sabe, a teologia que defende o arrebatamento antes da grande tribulação, ela não faz mais de 200 anos. 200, 300 anos, foi a partir de 1800. Eu não lembro os quebradinhos, mas a partir de 1800 teve um homem chamado John Nelson Darby. Este homem chamado John Nelson Darby, estudando as escrituras, ele percebeu que a vinda de Jesus em pública, que todo olho verá, é diferente de uma vinda secreta, onde somente aqueles que estiverem em comunhão vão ouvir a trombeta de Deus e serão arrebatados. Claro que isso, para quem, uma igreja que tinha de 1800 anos naquela doutrina específica de que não cria no arrebatamento, isso foi um escândalo. Então houve uma recusa. Mas a interpretação deles era que a Babilônia do Apocalipse era a igreja católica. Então ficava sem sentido, porque a igreja católica perseguia os crentes, né? Então só tinha uma igreja que perseguia os crentes. Então eles interpretavam sendo a igreja católica. Então eles liam essa passagem sobre a Babilônia e falavam: aqui, tá vendo? Sai dela, povo meu, sai da igreja católica. E é isso que eles faziam. Mas aqui no texto a gente vai ver que essa Babilônia é Israel, é a atual Jerusalém, né? Olha o que diz o texto, capítulo 18 de Apocalipse, versículo 18 em diante. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre a cabeça e clamaram, chorando e lamentando e dizendo: ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram, e em razão de sua opulência, porque numa hora foi assolada. Aí fala aqui, alegra-te sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. A pergunta é: quem foi que matou os apóstolos? Foi os judeus, não foi a igreja católica. Não existia igreja católica quando Paulo pregava. Então só esse versículo já exclui a possibilidade de aqui se referir a alguma igreja, algum grupo religioso que tenha surgido. Porque fala: alegre santos apóstolos e profetas. Aqui fala: e um forte anjo levantou a sua pedra como um grande mó e lançou no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos e de flauteiros, de trombeteiros, e nenhum artifício de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti se não ouvirá mais. E luz de candeia não mais se luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Olha só que o texto fala: o sangue de todos foram achados nessa cidade. Olha o que diz o capítulo 17, versículo 15 ao 18 do mesmo livro. O capítulo 17, versículo 15 e 18 ao 18. E disse-me: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. A prostituta aqui que está se referindo também é Jerusalém. Essa prostituta que começa lá no capítulo 17. Diz que tinha um dragão, como se fosse uma besta, e havia uma mulher sentada sobre essa besta, né? E aí aqui o próprio texto vai explicar. A besta que estava sentada no mar, o mar refere-se às nações, né? Os povos, multidões, nações e línguas. Todos os povos, nações, multidões e línguas refere-se ao quê? Qual é a palavra que a gente vê na nossa Bíblia? Lembra dos 3 povos? Judeu é uma etnia específica.
Não judeus é todos que não são judeus. Então significa que é quem? Povos, línguas, nações. Qualquer povo que não é judeu. Então aqui está falando que essa prostituta, no caso, os judeus, eles se beneficiavam e se prostituíam, levavam os povos à prostituição. Por que isso acontece? Imagine se os judeus tivessem reconhecido Jesus como Messias. Eles estariam fazendo o que a igreja está fazendo e talvez muito mais. Mas quem é que diz para todo mundo que Jesus não é Messias? Eles mesmos. Eles recusaram o Messias. Então, se não é a igreja aqui na terra para falar que Jesus é o Messias, eles não vão ajudar. Pelo contrário, eles vão desmentir. Fala que aqui ela é prostituta. Por quê? Ela deturpa, né? Ela se relaciona com todos os deuses pagãos, mas nunca com Deus verdadeiro. Aí fala aqui, ó. E os 10 chifres que é visto na testa são as abominações. Vou ler de novo. Que os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpra a palavra de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Vou procurar ver aqui só mais um versículo para mostrar que o centro do Apocalipse é aquela região lá de Israel. Apocalipse 11, versículo 8. Então a gente já percebeu que Babilônia é Jerusalém, né? A gente já percebeu isso pelos textos, né? De que a cidade que mata os profetas, Jesus falou, é Jerusalém. E olha o que diz aqui no capítulo 11, versículo 8. Falando aqui das duas testemunhas que vão pregar neste período da tribulação. Fala aqui, ó: e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Jesus foi crucificado aonde? Jerusalém. Percebe que o Apocalipse ele é local, acontece em um local específico. Aí você talvez se pergunte, tá, mas o que isso tem a ver com grande tribulação? Falou Jerusalém, o que isso tem a ver com grande tribulação? Lembra que eu falei de um homem chamado John Nelson Darby? John Nelson Darby foi o homem que disse assim, ó, ele que descobriu que a igreja é distinta do antigo Israel. Quando a gente lê Israel, é o povo judeu. E houve, por muito tempo, as pessoas diziam assim, os teólogos diziam assim, a igreja substituiu Israel, agora não existe mais Israel. Não existe mais Israel. E realmente, Israel como povo mesmo, tinha acabado. No ano 70 depois de Cristo, um general chamado Tito destruiu Israel, destruiu completamente, não havia mais nação de Israel. E aí esse John Nelson Darby falando que a igreja é um povo distinto de Israel, e as pessoas falavam, esse homem está doido, como é que a igreja é distinta de Israel? Não, a igreja substitui Israel nas profecias. Então tudo que fala de Israel é para a igreja, só que no sentido espiritual. Aí ficou a questão da prova da profecia pelo tempo. Vamos esperar que o tempo dirá, né? Então, se a igreja não é Israel, se realmente a igreja é um povo e Israel é outro povo, se vocês estão certos, então Israel tem que voltar a ser nação. Porque atualmente, diziam eles naquele tempo, Israel não existe, não existe nação de Israel. Onde é que eles vão crucificar vai acontecer as duas testemunhas se não existe mais a nação de Israel? Porque lá em Apocalipse, como a gente leu, fala que as duas testemunhas vão ficar expostas num lugar que é chamado espiritualmente Sodoma e Egito. E fala que esse lugar foi onde o Senhor Jesus foi crucificado. Então, esse versículo, se for literal,
Israel teria que voltar a ser nação. Mas como a gente entende, pensava eles, que é espiritual, e dava a explicação que fosse, né? É a católica, é aquilo e tudo. Aí tá bom, vamos esperar pelo tempo. E aí adivinha, John Nelson, ele é de 1800, eu não lembro os quebrados, eu acho que é 1830 foi quando ele descobriu. Depois o irmão joga aí no Google John Nelson Darby, os irmãos vão ver o período que ele exerceu o seu ministério. Mas se vocês jogarem agora no Google também, coloca lá quando Israel virou nação, os irmãos vão ver que Israel se tornou nação em 1948, em 15 de maio de 1948. Isso foi como se fosse um tapa na cara desses teólogos da época, porque o que precisava era Israel voltar a ser nação. Se Israel voltou a ser nação, logo posteriormente, o que iria surgir dentro de Israel? Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Se recupera a cidade de Jerusalém, o que é a única coisa que está faltando para Israel? O templo. O templo. Se os irmãos podem ver lá em Apocalipse 11, no começo do versículo, diz que as duas testemunhas vão pregar fora do templo, mas na região ali onde está o templo. Se cumpriu o ressurgimento da nação de Israel, se cumpriu a cidade, Jerusalém, qual é a dúvida que se tem de que haverá um terceiro templo? Só que existe uma briga lá naquela região. Por quê? O lugar onde é chamado Muro das Lamentações é onde os judeus eles ficam chorando, se lamentando. Por quê? Aqueles muros, aquela parte que sobra, era um muro do antigo templo de Salomão, que Salomão construiu. E tem que ser naquele lugar, porque aquele lugar foi onde Isaac iria ser sacrificado diante de Deus no Monte Moriá, que Abraão iria fazer o sacrifício. Então, ali foi onde Abraão iria fazer o sacrifício de Isaac, e ali também foi onde Salomão construiu o templo. Então não pode ser outro lugar. Só que atualmente aquela região é dominada por quem? Pelos árabes. Os judeus têm tudo preparado para reconstruir o terceiro templo. Eles não vão levar mais de 3 anos para fazer uma reconstrução. Eles têm recursos financeiros, então a questão não é tempo, a questão é uma autorização de eles conseguirem construir sem ninguém infernizando. Para isso, o que é preciso? O que é preciso? Um acordo de paz. É a única coisa que precisa para eles. Só que isso, na mente de um árabe, é fora de cogitação. Fora de cogitação. E é aí onde que entra o anticristo. Porque a Bíblia fala que o anticristo firmará um concerto com muitos povos por uma semana. Uma semana, na profecia, é 7 anos. E é dentro desse concerto que vai se autorizar a construção do terceiro templo. É dentro desse concerto. Só que a igreja vai ser arrebatada antes. E tem muita gente esperando ver o templo sendo construído para poder dizer agora é a hora. Mas não, a igreja vai ser arrebatada antes. E o tratado de 7 anos de paz vai dar início à construção do templo. E quando o templo vai estar sendo construído, quem surge é as duas testemunhas já profetizando contra o anticristo, profetizando contra as coisas que vai acontecer, né, falando, enquanto a construção está se desenrolando. Diz que na metade dos 3 anos e meio, o anticristo vai entrar no templo de Deus, que é o terceiro templo. E aí o que vai acontecer? Vamos ver lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha o que vai acontecer. Capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Eu já expliquei em outra pregação de que é referente à tribulação. Não será assim sem que antes venha a apostasia. Também em outra pregação eu expliquei que a palavra apostasia quer dizer retirada, separação de corpo, referindo-se à igreja sendo retirada. Então a grande tribulação não vai acontecer sem que haja a retirada do corpo
de Cristo daqui da terra, que é a igreja. E aí então se manifestará o homem do pecado, o filho da perdição. Aí o que esse filho da perdição vai fazer? Que é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus aonde? No templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha só, ele vai se assentar no templo de Deus, que é o terceiro templo que deve ser reconstruído. Isso ele vai fazer quando a construção do templo estiver concluída, que deve levar pelo menos os 3 anos e meio para a construção. Quando estiver concluído, ele vai querer se assentar dentro do templo, entrar no templo e dizer: ó, eu sou Deus, eu sou o verdadeiro Messias. O que vai acontecer? Vamos voltar agora lá em Mateus. O que vai acontecer? Quando o anticristo, Mateus capítulo 24, quando o anticristo na metade dos 3 anos e meio entrar no terceiro templo de Salomão, que vai ser reconstruído, e dizer assim: eu sou Deus, olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 24, versículo 15: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, aqui está se referindo ao anticristo, de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo. Qual que é o lugar santo para o judeu? O lugar mais santo é o templo. Quando ele estiver no lugar santo, aí Jesus fala: quem lê que entende. Isso aí, vai lá ler em Daniel que vocês vão entender do que eu estou dizendo. Aí diz aqui, ó: então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem na Judéia, quer dizer que o lugar santo está onde? Na Judéia, está ali naquela região. Tá, veja que é tudo que é local, né? Os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Veja que sábado, quem guarda o sábado é os judeus, né? E aí ele fala: porque haverá então grande aflição. Para quem? Para os judeus. Haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nunca tampouco jamais haverá, né? E aí Deus ele vai separar um grupo específico que vai se salvar. Deus vai guardar eles, e que esse grupo específico são os judeus, porque fala aqui, ó: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Agora, quem são os escolhidos? Muitos se confundem, pensando que é a igreja. Não, a igreja, ela já foi arrebatada, ela não está aqui na terra nesse período. E agora a gente tem que ir para a Bíblia para saber se a Bíblia fala quem são esses escolhidos. Vamos ver? Lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse, capítulo 7. Olha só quem são os escolhidos. Porque com Noé foi 8 almas. Se Deus não tivesse separado Noé, todo mundo teria, né? Mas Deus na tribulação vai separar escolhidos específicos, né? Que vai selar esses escolhidos. Olha o que diz no capítulo 7 de Apocalipse. Vamos saber quem são os escolhidos. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: ó, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testa os servos de nosso Deus. Aqui está se referindo a quem? Escolhidos. Até que a gente assinale ou coloque um selo naqueles que foram escolhidos, os servos de nosso Deus. Mas quem são? E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, um número específico. Era um número específico de escolhidos. Eles consideram como se fosse um número total, né? Mas a Bíblia dá tanto, aqui deixa tão específico, porque se a gente continuar a leitura, olha o que vai dizer:
144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Tribos dos filhos de Israel, está referindo-se a quem? Judeus, porque aí vai dizer, ó, da tribo de Judá havia 12 mil assinalados. Fala a tribo e a quantidade exata. Da tribo de Ruben, 12 mil assinalados. E aí ele vai dizer, ó, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Naphtali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, e da tribo de Benjamim, 12 mil. Pronto, falou quase todas as tribos de Israel, exceto uma. Vocês sabem qual é a tribo que está faltando aqui? Tem as 12, mas tem um aqui que está faltando. A tribo de Dan. A tribo de Dan, eu não vou voltar lá para ler, mas lá em Gênesis capítulo 49 vai falar sobre as bênçãos que Deus estaria dando para as 12 tribos de Israel. A tribo de Dan é chamada de a serpente, enquanto a tribo de Judá é chamada de leão, a tribo de Dan é chamada de serpente. Existe um indício aí que ou o anticristo ou o falso profeta, eu acredito particularmente que refira-se ao falso profeta, seja judeu, já o anticristo seja gentil, especificamente árabe. Por quê? A briga ali no Monte do Templo, ali naquela região que é para construir o terceiro templo, é uma briga que envolve judeu e árabe. Então o acordo de paz tem que envolver esses dois grupos, judeus e árabes. A Bíblia fala que existem duas bestas no Apocalipse, chamado a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Lembra que a gente leu que o mar refere-se às nações e povos? Então a besta que sobe do mar não pode ser judeu, porque se as nações refere-se ao mar, isso significa que a terra refere-se ao quê? Israel. Então a gente vê uma parceria entre o anticristo e o falso profeta, onde provavelmente que a besta que sobe da terra seja o falso profeta e o anticristo é a besta que sobe do mar, provavelmente um árabe. Por isso que vai ser permitido esse acordo de paz. Só que na cabeça atualmente desses grupos é ilógico um judeu ter paz com um árabe. Então a gente vê Deus ele já agindo. Por quê? Até então já era ilógico a nação voltar a existir, Israel. Piorou Jerusalém voltar a ser a cidade de Israel. E agora, recentemente, não faz nem um mês, houve um acordo de paz chamado acordo abraâmico. Não é ainda o acordo do anticristo, porque o acordo do anticristo que ele vai trazer precisa ter um prazo de validade de 7 anos e tem que dar a possibilidade da reconstrução do templo. Como ainda não teve dentro desse acordo, então descarta ainda esse acordo, mas já é um sinal de que vai vir novos acordos e que está cada vez mais próximo. E aí a pergunta é: por que falam tanto que nós somos a geração do arrebatamento? Por que tudo indica que talvez o arrebatamento não vai levar 10 anos? Eu acho que é muito menos. Vamos saber por quê? Vamos lá em Lucas. Lucas capítulo 21 de novo. Jesus ele dá umas indicações para a gente saber se estamos no tempo ou não. Capítulo 21, versículo 25. E haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Aí Jesus vai dizer: e disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira.
e para todas as árvores. Quando já começarem ou começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes, está falando aqui para vocês verem, quando virdes acontecer essas coisas, essas quais, que ele acabou de falar aqui na parábola, quando vocês virdes a figueira dar folha, ressurgir, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração até que aconteça, que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A questão é, passar qual geração que Jesus está se referindo? A geração que viu a figueira florescer. Jesus, certa vez, ele viu uma figueira de longe. E a figueira é uma árvore que ela dá primeiro as folhas, depois os frutos. Se tem folhas, tem fruto. Isso é fato para a figueira. Jesus viu de longe uma figueira, tinha folhas, e aí ele foi a chegar até a figueira para ver se tinha fruto. Quando chega na figueira, não tinha fruto. Não tinha fruto. E aí o que Jesus faz? Ele amaldiçoa a figueira, e a figueira ela morre. Isso representa a primeira vinda de Jesus para os judeus, porque quando Jesus veio para os judeus, a Bíblia diz que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Quer dizer, tinha tudo para eles aceitarem a Jesus, porque a Bíblia fala que Jesus veio na plenitude dos tempos, só que os judeus o recusaram, isso é, não tinha fruto. E aí Jesus amaldiçoa a figueira, falando o quê? Onde que se encontra essa maldição de Jesus para essa figueira? Vamos ler Mateus 23. Olha a maldição que Jesus lança para a figueira, que é Jerusalém, consequentemente Israel. Mateus 23, versículo 37. Olha só o que Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste? Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digas: bendito que vem em nome do Senhor. Olha só, Jesus fala: eu vim para vocês e vocês não me quiseram. Vou lançar uma maldição, vocês vão deixar de existir. Vocês vão deixar de existir como nação, até que vocês clamem para eu voltar, clamem a mim. Realmente, no ano 70, Israel deixou de ser nação. E aí Jesus fala: olhem para a figueira, quando ela começar a surgir, a colocar as suas folhas, sabei que não vai passar essa geração da figueira, sem que tudo que aqui está relacionado à grande tribulação aconteça. E aí a pergunta é: a casa ficou deserta no ano 70 depois de Cristo. Quando que Israel voltou a ser nação? 1948. A questão é, se Jesus falou não vai passar esta geração sem que tudo aconteça, por que nós, muitos estão falando assim, que nós somos essa geração? Vamos ver Salmos 90. Salmos 90. Os irmãos sabem que uma geração é o tempo de vida, né? É o tempo de vida de alguém, de uma pessoa. Olha o Salmos 90, versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegarem a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. O tempo da vida com vigor é 70 anos. Quem tem uma calculadora pode fazer as contas aí. De 1948 mais 70 anos, vai cair quanto? 1000. Faz as contas aí. Alguém tem a calculadora? Faz rapidinho, não me ajuda aí. Eu não vou poder usar aqui no meu celular. 1948 mais 70. Mais 70, que é 70 anos. Dá quanto?
2018. A gente passou ou não passou 2018? Passou. Então passou. Passou o limite da robustez. Passou do limite da vida de vigor. Mas existe uma tolerância. Qual é a tolerância? Mais 10 anos. Por que aqui fala? 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, cheguem a 80 anos, que é o limite, o melhor deles é o quê? Canseira e enfado. Os irmãos perceberam? De 2018 mais 10 anos, só tirando 2020 a gente já vê o que vem pela frente. Canseira e enfado. E vocês querem saber o que é canseira e enfado? Na verdade, em 2018 você teve a grande depressão financeira do mundo, né? Quebrou os mercados todos praticamente. Desde 2018 para cá é só tragédia. Está só tragédia. Olha, os irmãos vão ver por quê. Que desde 2018, que é o período da canseira e enfado. Olha o que diz lá em Eclesiastes capítulo 12. Isso é o que descreve o período de canseira e enfado, que é o período que estamos vivendo agora. Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Eita, antes que venham os maus dias, que é esses 10 anos de canseira e enfado, quando a pessoa passa dos 70. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Ah, Senhor, volte logo, porque essa pandemia não é o período que a gente está mais pedindo. Volta, Jesus. Quem está em pecado está pedindo, segura um pouco mais até eu me consertar. Mas quem está falando, volte logo, antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem muitos sabem, mas olha o que fala: e torne a vir as nuvens debaixo da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se encurvarem os que olham pela janela, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem os que estão no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for o peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeados pela praça, e assim sucessivamente. Mas olha tanto de dificuldade que representa o período de canseira e enfado. E sabe por que esta é a última geração? Primeiro, a figueira ela ressurgiu em 1948. Segundo, que o período da vida é 70 anos, né? Então venceu em 2018. Estamos entre os 10 anos. Por isso que eu tenho lá minhas dúvidas se a gente ultrapassa essa década. Eu tenho lá minhas dúvidas. E quantos anos o anticristo vai reinar? 7 anos. O acordo de paz tem que ter 7 anos. Alguém tem dúvida ou quer ver qual que é a passagem que prova isso? Ou não? Não precisa. Precisa não, né? Os irmãos já sabem que é 7 anos. Então, pega aí 1948, acrescentando aqueles 10 anos. Então 1948 mais 80 vai dar lá para 2028. Menos 7, 21. A gente está onde? 20. A gente está num período tão delicado da história que não é à toa que o ano 2020 ele é um ano que vai marcar. A questão é, a gente está tão perto que me admira muita gente se deparar com as profecias e fazer desdém. Por quê? Resumindo, olha o que acontecerá nesse período. E esse
é o que entra o panorama da tribulação. Só para vocês terem uma ideia do que será esse período. Jesus fala de um período de grande tribulação, mas o que de fato vai acontecer? Para ele dizer que é um período único, que nunca aconteceu antes e nunca vai acontecer depois. Vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 6. Agora aqui eu vou fazer umas leituras rápidas e só para os irmãos terem a noção do que será esse período. Do que será esse período? Apocalipse capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. O primeiro cavalo é um cavalo branco, simboliza tanto justiça quanto paz. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: quando disserem paz e segurança, lhes virá repentina destruição. A gente vê aqui que os selos inicia com um personagem que ele sai vitorioso e para vencer. Só que o que me admira, eu estudando hoje sobre esse assunto, é que o que tem na mão dele? Ele tem um arco, né? Não tem um arco? O arco, ele é uma arma que é utilizado para quê? Para acertar ou para pegar uma caça ou matar alguém à distância, é ou não é? Se for uma caça, o que é preciso para a pessoa que usa a arma? Que a pessoa, que a vítima, né, o animal que vai ser morto, não perceba a presença de quem vai lançar a flecha. Isso significa que o anticristo, que é esse homem aqui, o primeiro cavaleiro, ele não vai vir dizendo para todo mundo: eu sou o anticristo. Ele vai ficar sempre distante. Às vezes as pessoas ficam conjecturando: quem é o anticristo? É fulano, é fulano. O anticristo, ele é audacioso. Ele vai trabalhar todo o cenário por trás. Ninguém vai ver a cara dele até o momento certo. A Bíblia fala que somente há um que agora resiste ao anticristo, até que do meio seja tirado, que é a igreja. Por quê? O anticristo mostrou as caras, a igreja unânime, porque a igreja tem um único Espírito, que é o Espírito Santo, que dá a revelação. Se ele aparecer, a igreja vai logo identificar e dizer: é ele, não vai ter dúvida, não vai ter esse negócio de acho que não, a igreja vai saber. Por isso que ele não mostra as caras. O falso profeta talvez esteja mostrando, porque o falso profeta vai querer promover o anticristo, mas o anticristo não, ele vai lançando só as flechas distante. E por que eu disse que o anticristo provavelmente ele seja um líder árabe, já que o falso profeta ele seja um judeu? Porque o falso profeta, claro, ele é a besta que sobe da terra, mas olha uma evidência. Eu considero como evidência de que o anticristo vai ser um árabe. Vamos ler lá em Gênesis 21, versículo 20. Gênesis 21, versículo 20. E é por isso que fica difícil as pessoas saírem procurando, porque raramente surge algum líder árabe, né? Raramente. Então, olha o que diz. Aqui é Deus falando para Ismael. Ismael, para quem não sabe, é pai dos árabes. O pai dos árabes. Enquanto Isaac é pai dos judeus, de todos que seriam os israelitas, né? Ismael é pai dos árabes. Olha o que diz. Olha a profissão de Ismael. E era Deus com o moço, no caso com Ismael, que cresceu e habitou no deserto. Ele foi o que? Flecheiro. É um indício. Olha outro exemplo. Lá em Gênesis capítulo 16, versículo 11. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamará o seu nome Ismael, pai dos árabes, porque o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem bravo.
E a tua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Israel é cercado por quê? Por quem? Só nação árabe. E aqui está falando que Ismael, aqui não está falando de Ismael o indivíduo, está falando dos seus descendentes. Ele cercaria os seus irmãos, no caso, os judeus. Está falando o que dele? Ele seria contra todos e todos seriam contra ele. Isso não é de fazer acordo. E se faz acordo, ele tem planos para quebrar esse acordo. Outro exemplo. Olha o que acontece em Gênesis. Falando aqui é Saul, de Esaú, né? Capítulo 27, versículo 40. Aqui é falando de Esaú. Por que é importante saber disso? Ó. Pela tua espada viverás. Falando que Esaú viveria pela espada. E ao teu irmão servirás. Futuramente, os árabes vão servir Israel. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Agora, aqui é Esaú. Olha o versículo, do capítulo 28, versículo 9. E foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além de suas mulheres, a Malade, filha de Ismael, filha de Abraão, a irmã de Nabote. Não deu para entender nada, né? Esaú, ele pegou como mulher a irmã de Nabote. Olha o que diz o capítulo 25 do versículo 13. Olha o que diz o capítulo 25 de Gênesis, versículo 13. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nabaiote. Esaú casou-se com quem? A irmã de Nabaiote. Isso significa que Esaú formou aliança de sangue com os ismaelitas. Os que nasceram de Esaú têm sangue de ismaelita. E qual foi a promessa que tinha para ele? Pela tua espada viverás. Qual é a religião que tem o símbolo de espada? O Islã. O Islã, para quem não sabe, o cristianismo, o símbolo do cristianismo é a cruz, o símbolo do judaísmo é a estrela, e o símbolo do Islã, propriamente, que eles colocam como faixa, é uma espada. Tem a estrela com a lua, mas propriamente a espada é o que se mostra. E querem uma dúvida? Querem uma dúvida não? Vocês querem saber uma coisa? Qual é a única religião, vocês sabem, que mata por decapitação? Para quem não faz parte ou quem não aceita, é o Islã. É a única religião. E a Bíblia diz que vocês vão saber qual é o espírito do anticristo, porque o espírito do anticristo vai negar o Pai e o Filho. Os judeus não negam o Pai. Os judeus negam quem? O Filho. Mas o Islã, a religião islâmica, ela nega o Pai e o Filho. Nega os dois. Por isso que o anticristo, ele deve provavelmente ser árabe. E outra, eles negam, além de eles negar, quem é de outra religião é morto por decapitação. Há um tempo atrás a gente viu como é que eles matavam as pessoas. Agora olha só, Apocalipse capítulo 20. Esse vai ser, já estou encerrando. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Olha o que diz Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, né? E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal da testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses que morreram por
decapitação. É uma morte específica. Não é uma morte, vamos matar por meio de tortura. A Igreja Católica fazia isso, na Inquisição, né, queimavam a fogo. Não, é uma morte específica. Já indica aqui, já está bastante, né, indicando a questão aqui. Bom, no capítulo 6, eu vou resumir aqui. O capítulo 6 de Apocalipse, do 3 ao 4, vai falar que um cavalo vermelho, ele representa a guerra. Isso é, quando o anticristo ele surgir, não vai ser aquela coisinha de todo mundo estar de acordo com ele. Vai ter oposição, e essa oposição vai resultar em guerra. Provavelmente esse acordo de paz que vai fazer com Israel vai resultar em alguma revolta para outros povos que não vão ser de acordo com esse acordo, né? Que não vão aceitar. Isso vai gerar uma guerra, provavelmente o que é chamado de Terceira Guerra Mundial, que também é chamado de a Guerra de Gog e Magog. Não é? E qual é a consequência dessa Terceira Guerra? Lembrando que tudo isso que agora vai acontecer, não houve precedente. Isso é, a Segunda Guerra Mundial não vai se comparar a isso. A primeira não vai se comparar a isso. Qual vai ser a consequência dessa guerra? A Bíblia fala de fome, que é o próximo cavaleiro. Diz que uma medida de trigo, que equivale a 450 gramas, vai valer um dia de trabalho. Um dia de trabalho, imagine se hoje uma pessoa tirasse R$100 um dia e você comprar 450 gramas de um trigo. Isso é só para você comer, não dá para dividir. Depois os irmãos leem em casa, está gravado aqui, aí depois os irmãos consultem a passagem que eu vou estar falando aqui. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 25 ao 29, diz que houve em Samaria uma fome tão grande, que duas mulheres entraram em acordo dizendo assim, vamos fazer o seguinte, a fome está demais, a gente não tem nem o que comer. Vamos fazer o seguinte, pega o seu menino, a gente vai cozinhar e comer ele. Depois que a gente tiver com a barriga cheia, aí eu entrego o meu, a gente cozinha e a gente mata a nossa fome. E aí ela entrou em acordo. Mas qual foi o problema? Aqui cedeu primeiro, perdeu o filho. Elas comeram o próprio filho. Mas a outra, depois que viu, falou assim, não vou entregar meu filho não. Aí foi querer levar na justiça para falar para o rei, dizendo, a gente fez esse acordo e ela não quer fazer a parte dela. Qual que é a parte dela? Ela não quer entregar o filho para eu também comer o filho dela. A gente devorar e matar a nossa fome. Olha só, se Jesus fala que o período da grande tribulação nunca houve precedente, isso significa que nesse período vai ser coisa comum as pessoas matar um aos outros para poder matar a própria fome. Canibalismo. A gente precisa desses exemplos para saber o nível de situação que vai estar esse período da tribulação. O outro selo, que é aqui fala que é um cavalo amarelo, mas para quem não sabe, aqui o amarelo é amarelo esverdeado, uma cor pálida. Fala que é morte generalizada. Vai ser morte por guerra, vai ser morte por fome, vai ser morte por pestilências, pandemias, e fala aqui também por feras da terra. Isso é, animais que deveriam estar no seu habitat natural vão vir para as cidades. Isso provavelmente consequências das guerras e de queimadas. A gente já está vendo aí no Pantanal o que está acontecendo. Então, animais selvagens vão para áreas habitadas e esses animais vão matar pessoas. Só que esse cavaleiro e esse cavalo diz que o Hades, que é o inferno, o segue. Isso significa que o grande número de pessoas que vão morrer, elas estão condenadas ao inferno. Não são pessoas salvas, são pessoas que o inferno vai fazer festa nesse tempo, tanta gente que vai. O próximo selo, que é o quinto selo, fala de algumas almas que foram mortas por causa do Evangelho, da Palavra de Deus. E aí elas clamam por justiça, dizendo: até quando, ó Santo e Dominador, não julgas o nosso sangue que foi derramado na terra? Aí Jesus fala: só um minuto, mais um pouco, até que seja assinalado aqueles que vão morrer como vocês. E isso aqui é o começo da tribulação, sabe? Aquele crente que, apesar de que desviado não vai ter segunda chance, mas aquelas pessoas que não se converteram, mas não chegaram a se converter, mas já ouviram falar de Cristo, que vão se converter, elas vão estar morrendo por causa do Evangelho.
Não vou poder entrar aqui mostrando por que desviado não vai ter segunda chance nesse tempo, mas o sexto selo vai falar de cataclismas, né? Vai acontecer grandes movimentos no céu, na terra, que não vai se comparar às outras que ainda vão vir, mas as pessoas do mundo vão ver tudo isso e dizer: chegou o período que tanto falava. Aí ele diz aqui, fala, né? Cair sobre nós os montes, para fugirmos da ira daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, né? Aí as pessoas vão dizer: esse agora é a ira do Cordeiro, o Cordeiro que está irado, não o Cordeiro que agora veio tirar o pecado do mundo, porque agora a coisa muda, né? O sétimo selo diz que no céu fará silêncio por meia hora. Provavelmente isso vai ser um acontecimento único, porque o céu ele é um lugar de barulho. A descrição mostra de trovões, relâmpagos, e descrição é de adoração contínua, mas vai ser a primeira vez que o céu vai ficar em silêncio. E como sabemos, o silêncio é uma forma de reverência pelos mortos. Aqui a gente pode entender propriamente uma antecipação pelo que virá, aquele luto pelo que virá. E o que virá logo em seguida? No capítulo 8, no versículo 7, vai falar de uma trombeta. Diz que essa trombeta que vai ser tocada representa saraivas misturada com sangue, né? Houve saraiva e fogo misturado com sangue. O que é isso? Vulcões. A gente tem que olhar pela ótica de João. Por quê? Quando o vulcão entra em erupção, ele solta o quê? Pedras como se fossem saraivas de fogo. Só que depois que sai aquela larva, o que vai descendo? Não sai uma cor avermelhada como se fosse sangue? É o que João está vendo. João está vendo saraivas, que é o que sai, mas também vê algo como sangue. E isso mostra que são vulcões entrando em erupção, porque logo em seguida ele diz que um terço das partes das árvores serão destruídas. Um terço das partes das árvores. Olha, e toda erva verde será destruída, toda. Então ele faz a diferença entre um terço, que é as árvores, e as ervas, tudo vai ser dizimado. Vai agravar a fome. A segunda trombeta fala de um grande monte ardendo em fogo. Fala que vai fazer com que caia no mar e boa parte do mar dos animais morram. A terceira trombeta, a Bíblia fala que vai cair uma outra estrela do céu, né, um meteorito, e vai fazer com que a água potável ela fica poluída. As pessoas não vão conseguir tomar água potável. Hoje a água a gente, né, negligencia. Está aqui na torneira, vou lavar a calçada de qualquer jeito. Mas nesse tempo a água vai valer ouro, né? E o quarto anjo que toca a trombeta, que fala que o sol, a lua e as estrelas vão ficar escuras. Isso é, um terço somente do dia vai ficar claro. Então imagina agora você perder a noção de tempo, porque tudo vai ficar escuro. Isso significa que a violência vai aumentar. É nesse período quando Jesus, por exemplo, diz que é o período onde ninguém trabalha, porque haverá noite, né? A quinta trombeta, ela é terrível, porque a Bíblia fala que uma estrela cai do céu. Essa estrela é um anjo. E provavelmente, eu creio que nessa trombeta, na quinta trombeta, é onde há uma divisão entre o período da tribulação, que é 3 anos e meio, e o outro período que é chamado de grande tribulação. Porque quando a gente lê o Apocalipse, existe essa sequência de selos, trombetas e taças, mas existe o que é chamado parênteses. Esses parênteses é para falar sobre um personagem que está dentro desse período, né? E fala que o anticristo ele vai ser assassinado. Quem sabia disso? Vão matar o anticristo. Só que o anticristo vai ressuscitar. E quando ele ressuscita na sua face diabólica. Lembra que no começo ele vai vir, né, sem querer se aparecer, vai só mexendo os pauzinhos por trás. Mas quando matam ele e ele ressuscita, alguma coisa deve acontecer no universo que vai romper entre o mundo espiritual e o mundo material. Por quê? Esse anjo que cai do céu, ele abre um poço do abismo e fala que demônios, seres como gafanhotos saem
e vão atormentar as pessoas por um período de 5 meses. Diz que nesse período as pessoas vão buscar morte e não vai conseguir morrer. É tanto que um indício de que a morte e uma ressurreição dá esse lapso de mundos, né? Quando Jesus morreu, a Bíblia fala que sepulcros foram abertos, mortos foram ressuscitados com a morte de Jesus, né? Então provavelmente vai ser a morte do anticristo e sua ressurreição vai ocasionar um lapso que vai fazer com que agora seres daquele outro mundo que atualmente não entra no nosso plano, entre de forma física. E isso é terrível. Não tem como eu explicar aqui, mas existe uma diferença entre anjo caído e demônios. Demônios entram em corpos para poder atuar. Anjos caídos não entram em corpos. Vocês nunca vão encontrar na Bíblia um anjo possuindo o corpo. E anjo caído são seres que eles não entram em corpos. Eles atuam, eles aparecem de forma literal na sua frente e eles podem te causar males, sem precisar entrar no seu corpo. Tem uma outra trombeta, que é a sexta trombeta. Diz que vai ser solto 4 anjos que estão presos. Esses 4 anjos vão ser responsáveis por um exército de outros seres caídos e vai matar 1/3 da população mundial. Vai dizer aqui 1/3, mas imagine que esse 1/3 está na sexta trombeta. Esse 1/3, hoje a gente está em bilhões de habitantes, mas vamos considerar que já passou o segundo selo, que era a guerra, milhares de pessoas morreram, já passou a fome, milhares de pessoas morreram, é 1/3 do que sobrou, não é da população atual, é do que sobrou até o sexto selo. Então vai ser pouca gente que vai sobreviver, né? Diz que na sétima trombeta vai ter barulho, enquanto no sétimo selo diz que houve um silêncio por meia hora. Na sétima trombeta diz que há um barulho. Por quê? Agora o céu se alegra, porque Deus vai julgar aqueles que se rebelaram contra Deus, que agora é o período mais intenso da tribulação, o mais difícil. E aí dá início às taças. O que acontece nas taças? E aí eu já finalizo falando sobre essa questão das taças. A primeira taça que é aberta, né, que é derramada sobre a terra, diz que todos aqueles que receberam a marca da besta vai ter um tipo de doença, que chama usa o termo chaga má e maligna. Isso é, vão ter uma doença que vai causar muita dor, e eles vão ficar blasfemando, reclamando, né? Mas só aqueles que tiveram a marca da besta. A segunda taça que será derramada, a Bíblia fala aqui que todo o mar será como sangue. Ficará como sangue. Aqui podemos imaginar que João está vendo algo como cor de sangue e não propriamente sangue, mas que vai fazer com que todos os animais do mar morram. Então imagine não só o mau cheiro que isso vai causar, mas todas as consequências de todos os animais marinhos morrer. Todos os animais marinhos morrer. O terceiro anjo diz que derrama a taça, diz que vai derramar sobre os rios, e as suas fontes de água se tornarão em sangue, isso é, água potável. O que lá nas trombetas ainda sobrou um pouco de água potável, nas taças vai acabar. Então a sobrevivência aqui é praticamente impossível. E ainda tem crente que acha que vai conseguir passar por 7 anos da tribulação e chegar lá no final. A probabilidade é mínima de uma pessoa sobreviver. O quarto anjo que derrama a taça diz que o sol, olha só, está lá em Apocalipse 16, versículo 8: e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi permitido que abraçasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grande calor. Sabe o que isso quer dizer? Sabe aquele ditado que diz que está tão calor que se colocar um ovo no asfalto ele frita? Agora imagine um homem sair na rua e ser queimado por causa do sol, o que indica que toda a camada de ozônio vai ser destruída. A gente já vê indícios disso, né? Mas provavelmente toda a camada de ozônio vai ser destruída, a tal ponto que as pessoas vão estar vivendo o que para eles seria um inferno. As pessoas que morrerem nessa tribulação toda, elas terão, se elas morrerem em Cristo, elas terão uma segunda chance. As pessoas que se converterem nesse período e morreram, elas serão ressuscitadas para entrar no milênio.
Elas não fazem parte da igreja. A igreja ela foi arrebatada, é um grupo específico. A igreja ela entra na tribulação, no milênio, que a Bíblia chama ali de tronos, para julgar juntamente com Cristo. Mas essas que morreram na tribulação, que se converteram, apesar de elas não fazerem mais parte da igreja, que é a noiva do Cordeiro, elas estão salvas, mas vão entrar no milênio, junto com alguns judeus e os judeus que vão ser ressuscitados para entrar no milênio. Acho que ficou. Mas haverá, não é bem segunda chance, haverá primeira chance para quem nunca ouviu o Evangelho ou nunca se tornou crente. Para crente, infelizmente, não haverá segunda chance. Quem teve a oportunidade, quem se converteu atualmente, se desviou e ficou no arrebatamento da igreja, a Bíblia fala que Deus enviará a operação do erro para que eles creiam na mentira. De alguma forma eles vão ser levados por engano do anticristo, né? Porque quem convence o homem não é o Espírito Santo? Então o Espírito Santo atualmente ele procura convencer todos sem distinção. Mas a apostasia, que é a recusa consciente do Espírito Santo, faz com que ele não agora ele não vai convencer. Não. O Espírito Santo atualmente habita na igreja. O arrebatamento faz com que o Espírito Santo saia junto com a igreja. A atuação do Espírito Santo vai ser como se fosse no Antigo Testamento. No Antigo Testamento o Espírito Santo agia para converter, mas não para ser habitação. Então, por isso na tribulação ninguém mais vai ter o Espírito Santo como habitação. Então, mesmo que não aceite a marca, mesmo assim não tem? Não tem, não como habitação. Mas isso não significa que elas estão perdidas, estão salvas, mas como habitação não. Exceto os únicos que vão ter, vai ser como também no Antigo Testamento, as 2 testemunhas e os 144.000 assinalados. Esses terão para o propósito de evangelístico, para levar a palavra, mas os outros não. Os outros não. O 5º anjo, aqui fala que derrama a sua taça, fala que vai derramar sobre o reino do anticristo. Nesse momento que todo mundo percebe, a gente entrou numa rascada, porque fala que o reino dele se torna tenebroso. Até os ímpios vão dizer: agora a gente já está nessa, não tem o que fazer. Vão reclamar do reinado do anticristo, né? E por fim, a sexta taça diz que vai ser derramado sobre o rio Eufrates. Então o rio vai secar, o que indica que talvez todos os rios também vão secar. Mas o propósito de cair no rio Eufrates e secar é que vão fazer guerra contra os judeus. Eles vão. Lembra que a Bíblia disse: quando vocês virem que o abominável da desolação entrou no lugar santo, então vocês fujam. Exatamente por causa disso. O anticristo, quando ele querer se sentar no templo de Deus, querendo ser Deus, os judeus não vão aceitar. Isso vai fazer com que o anticristo se revolte contra os judeus e passe a perseguir os judeus. E aí é onde que acontece lá naquela Babilônia, sabe? O incêndio, a destruição. Por quê? Porque agora eles vão sofrer as consequências por terem aceitado esse pacto. E por fim, a última taça. Diz que, e o 7º anjo derramou a sua taça no ar. Poluição. E fala também aqui houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Aí olha só. E a grande cidade, que a gente sabe que é Jerusalém, fendeu-se em 3 partes. E a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia, e se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação de sua ira. Lembra que a gente leu lá em Tessalonicenses que está enchendo o cálice dele? Aí é onde que acontece a destruição de Jerusalém. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Um detalhe: o foco aqui é o grande terremoto. Isso significa que a terra vai balançar de tal forma que os pedaços de pedras, de asfalto, de terra, da terra vão subir e vão cair sobre as pessoas como talento.
Essas saraivas não vêm do espaço, vêm da própria terra por causa do terremoto. Imagine o tipo de terremoto que é esse. Quem se segura? Mas aqui é Deus julgando. E aí o que vai acontecer? Deus ele vai fazer isso porque Israel, eles pecaram e eles vão estar sendo cercados pelo anticristo. Lembra que Jesus falou? A casa de vocês, a casa de Israel vai ficar desolada até que vocês digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Vai ser nesse momento que eles vão lembrar da pregação das 2 testemunhas, vão lembrar das pregações dos 144.000 que foram assinelados e vão clamar a Jesus. E lá em Zacarias, no capítulo 14, diz que Jesus vai descer do alto, que também é Apocalipse 19, diz que Jesus vem junto com os santos, que é a igreja que foi arrebatada. Aí a igreja vem com Jesus, não passou por esse período, vem com Jesus, e a Bíblia fala que Jesus vai pisar os seus pés no Monte das Oliveiras. E aí diz que o monte vai abrir no meio, e os judeus que clamaram vão passar por essa fenda no meio, e esses vão se salvar. Só que a Bíblia diz que é só um pouquinho que vai se salvar. A grande maioria vão ser mortas por causa das pragas, por causa desse terremoto. Então vai ser pouca gente que vai se salvar. Aí onde a Bíblia diz que é só um remanescente que será salvo. Aí o que acontece? Jesus vem com a igreja, destrói o anticristo. A igreja, ela vai entrar no milênio, porque logo depois que Jesus vem em glória com a igreja, vai entrar no milênio para poder governar juntamente com a igreja. E aí onde a Bíblia fala das virgens, a gente já ouviu a parábola da virgem, né? As virgens ali da parábola de Jesus, as 10 virgens loucas e prudentes, não é a igreja, são esses judeus. São os judeus que vão entrar. Por quê? Porque a igreja é a esposa do cordeiro, não é as amigas da esposa. A esposa do cordeiro é a igreja. E aí onde que alguns vão entrar, e a Bíblia fala que Jesus vai separar os bodes para o lado esquerdo e as ovelhas para o lado direito. Esse julgamento é no milênio. Algumas nações vão ser destruídas. Algumas pessoas aqueles que tiveram a marca da besta e que receberam e estariam entrando vivo no milênio, eles não serão permitidos. Todos eles vão ser mortos. A praga que a Bíblia diz que vai ser usada para matar, quando Jesus vier, diz que vai criar confusão entre os exércitos do anticristo. Um vai matar o outro. Diz que no momento da vinda de Jesus, os olhos das pessoas vão se secar, né? Eles vão morrer de forma instantânea. É algo terrível, né? Algo terrível. Mas a gente vê por que Jesus fala: esse período vai ser único. E graças a Deus que eu já comecei o ensino mostrando por que a igreja não vai passar por isso. Então é motivo de alegria a gente, o tempo hoje está chuvoso, está desanimado, né? Mas vai chegar um tempo que tanta gente vai querer ouvir a palavra de Deus e não vão poder receber, por conta que negligenciou, né, neste período em que a igreja está na terra. Então, a gente fez as contas, a gente está em um período delicado da história, 2020 e 2021. Existe eu não vou falar aqui, mas existe uma festa que é chamada Festa das Trombetas. E se há probabilidade de um arrebatamento acontecer, é nesse período de Festa das Trombetas. Se há probabilidade de um arrebatamento acontecer, ninguém sabe o dia nem a hora, mas se há probabilidade, é numa dessas